Eu vou trazer um assunto assim, bastante nosso, bastante meu, e eu tenho certeza que é bastante seu. Eu vou até fazer uma enquete aqui para vocês terem a convicção do que tudo que eu vou falar aqui tem muito a ver conosco. Quem já foi injustiçado, injuriado, desprezado, rejeitado? Só eu, difamado, todos nós, né? Todos esses atos, há uma coisa em comum, que é a dor. Isso tudo nos traz dor. Vocês concordam? Amém? Amém. Então, eu gostaria de falar exatamente sobre isso, sobre as dores das adversidades nas nossas vidas. E algo que é um ato falho nosso, pelo menos é meu, quando a gente passa por um turbilhão de dores, de adversidades, de coisas ruins que doem no corpo, na alma e no espírito. Obrigado, meu irmão. Nós temos o ato falho de falar: por que, Senhor? Só eu ou mais alguém fala isso também? Então, mas nós não devemos falar por que, Senhor? Nós devemos perguntar: para que, Senhor? Então, por meio dessa palavra, para que a dor, é que Deus me mandou aqui nessa noite. Amém? Eu escutei essa frase essa semana que tem muito a ver com esse momento agora. Que a frase é assim: a unção separa você para a obra, mas a dor vai lhe amadurecer para fazer a vontade de Deus. Então eu quero dizer para você que todos nós sentimos ou já sentimos e certamente iremos sentir dor pelas angústias e dores do dia a dia. Mas sabe que ela é pedagógica e você vai entender para que essa dor em nossas vidas. Amém? Então o tema da mensagem de hoje é o propósito na dor. E o texto que vai embasar tudo o que vai ser falado a partir de agora se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 43. Nós iremos ler o verso 1, o verso 2 e a parte final do verso 13. E eu queria orar. Senhor Deus e Pai, nós somos muito gratos por esse momento, Deus. Nossa responsabilidade está em apenas te obedecer. A minha responsabilidade está em obedecer, Deus. Todo o resultado que vai ser feito agora, Deus, é com o Senhor. Esteja conosco, abre nossa mente, nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, porque, como o pastor Manuel falou, nós queremos receber um maná novo lá do céu, Deus. O Senhor é conosco, o seu amor é constrangedor. Nós somos gratos, Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Isaías capítulo 43, verso 1, 2 e a parte final do verso 13. Eu vou ler. Diz assim o texto, verso 1: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és, não temas. Verso 2: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá. Verso 13, só a parte final. Agindo eu, amém. Só esses versos já é uma palavra de conforto, né? Já dá um refrigério no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Só que eu queria que vocês mantessem as Bíblias abertas, que a gente vai discorrer um pouquinho sobre esses dois versos e nós iremos finalizar com o verso 13. No verso 1 diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, então é a palavra de Deus, e fala assim: que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não, mais força, não. Deus me veio aqui só para dizer isso para vocês. Se eu acabasse agora, eu já tinha cumprido minha missão. Não temas.
não temas, não temas. Eu me lembro que a primeira oportunidade que Deus me deu de subir a esse altar e ministrar uma palavra, eu me lembro do tema que foi: não tenha medo, tenha fé. Então, não temas, tenha fé. Talvez você aí sentado, eu até estou um pouco ausente da igreja, tem alguns rostos aqui, não sei se pela tirada da máscara ou para mim é novo. Eu não conheço a vida de alguns, na verdade de todos, no íntimo. Um ou outro que eu tenho mais intimidade, que eu tenho um pouquinho mais de sensibilidade para saber mais ou menos o contexto do qual está vivendo atualmente. Mas Deus sabe de todas as coisas. Então, você talvez esteja aí sentado e esteja se perguntando: não é fácil, Altevi, você chegar agora, subir e dizer: não temas. Você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que eu estou vivendo, sofrendo, especialmente nesse mês de junho, né? Nossa cidade foi constantemente aí com chuvas. Eu sei que há pessoas aqui na igreja que a água entrou e perderam muitas coisas. Se já estava ruim, e agora? Aí talvez você esteja pensando aí, sentado, pensando: é fácil para você subir e falar agora. Você vem agora, né? Faz 40 dias, não sei se toda a igreja sabe, mas hoje faz 40 dias que nós fomos agraciados, nós recebemos nosso segundo filho, né? Minha filha, Ana Letícia. Inclusive, certamente minha esposa está no nosso lar, nos acompanhando pela internet. Amo você, minha pequena. Deus abençoe você e cuide do nosso pequeno aí que já está chegando. É difícil, irmão. Quem tem filho novo e 2 sabe o que eu estou falando aqui. Foi toda uma logística para estar aqui, mas Deus sabe, Deus é poderoso e Ele cumpre o propósito dele. Talvez você esteja se pensando assim: é fácil. Chegou a filha, está tudo bem, você está saudável, ninguém do seu familiar ou pessoas próximas também foi assolado com isso. É fácil você subir aqui e dizer: não temas, porque você não sabe o que eu passei. E agora eu vou fazer um breve testemunho de algo que aconteceu na minha vida que ninguém na igreja aqui sabe. Só familiares muito próximos. E como vocês também é minha família, eu vou compartilhar com vocês. Como bem falei, nós tivemos agora nosso segundo filho. E toda mulher, eu acho que toda mulher, eu posso usar essa palavra, teme um pouco com o parto, não é verdade? Quem é mãe, eu acho que teme, né? E nosso primeiro filho, o parto, a gestação foi tranquila, mas o parto foi muito sacrificante, muito mesmo. Mais de 18 horas de parto não é fácil. Eu mesmo, mentalmente, eu já tinha desistido 2 vezes, mas ela é muito forte, ela permaneceu, muito mérito dela. E ela tinha esse receio, até porque a primeira gestação foi tranquila, mas essa segunda gestação, como bem sei, falei, a igreja não sabe, mas não foi tão tranquila quanto a primeira. Apareceu algumas coisas no meio do caminho que deu temor, principalmente ela na hora do parto. Mas Deus sabe o que eu vou falar agora, ela também está de casa, ela sabe. Eu não temi um momento sequer com o parto. E toda a minha palavra para ela era essa: Lilian, não tem medo, não temas, tenha fé. Deus deu e Ele vai prover todas as coisas. Todas as coisas. Tanto é fato que quando foi no dia, na véspera, na verdade, né, nós tivemos nossa filha na segunda, no sábado, nós estávamos nós 2 juntos. Eu tenho o hábito de orar, sempre orava na barriga dela. E por conta de algumas situações na gestação, a médica falou: ó, Lília, a gente não vai esperar das 40 semanas. Se essa menina não vier até terça-feira, que era o pré-natal, na quarta-feira a gente vai fazer a indução. E era tudo que a gente não queria. A gente queria tudo de forma muito natural, no momento certo, da forma certa, sem intervenção nenhuma de Deus. Aí no sábado, eu orei, né? Fiz assim. Na verdade foi uma conversa minha com minha filha, né? Eu disse: filha, olha, papai lhe ama, mamãe lhe ama, seu filho também ama, e você vai vir no seu momento. Pode ser hoje, pode ser amanhã ou pode ser depois, na quarta-feira, na indução. Venha no seu momento. Mas papai quer pedir uma coisa a você: não venha nesse final de semana, porque ir para a emergência, plantão, eu não quero. Venha nessa segunda-feira, de preferência pela manhã, e você venha no início da manhã, no final da manhã ou no início da tarde. Nada de se estender igual seu filho até seu irmão até tarde da noite. E foi assim. Quando foi na segunda-feira, eu estava no trabalho, minha esposa ligou, prontamente deixei tudo lá e fui. Quando eu cheguei em casa, tá ela lá,
sã, linda, rindo, brincando. O que foi, Lila? Tô bem. Eu vim porque tu me ligasse. Ela fez, fiquei meio boa. Eu disse, não, eu tenho que justificar minha falta. A gente vai ter que ir para o hospital. Aí deixamos nossos filhos na casa da minha sogra. Quando chega na casa da minha sogra, ela, vamos ficar um pouquinho aqui? Eu disse, não, que hora a gente vai chegar no hospital? E que horas eu sair do trabalho? Eu tenho que justificar, rapaz. Aí fomos, chegamos às 10 e pouca da manhã, quase 11 ela foi atendida. 11 e um pouquinho eu saí para almoçar de forma despretensiosa, porque a médica disse, você vai ficar em observação de 3 horas, se evoluir, você fica, senão você vai para casa. A gente já sabia do primeiro que o trabalho de parto começou na terça, a gente vai ver nosso filho na quarta-feira, um dia depois. Eu disse, quando eu voltei, eram as 11h40 da manhã, ela ainda estava um pouquinho sentindo dor, mas quando deu meio-dia e começou as coisas a acelerarem, e você veja o trabalhar de Deus. A gente ficou no mesmo boxe do nosso primeiro filho, às 14 horas, exato 14 horas, houve a dilatação suficiente para subir para a sala de parto. Às 14 horas, exatamente como foi com o nosso filho, subimos. E 1 hora depois, 1 hora e 8 minutos depois, ela veio a nós, cumprindo exatamente o que eu tinha pedido na segunda-feira, veio no final da manhã ou no início da tarde. E não tem muito show não, pode chegar chegando. Mas irmão, você não sabe o processo que foi até chegar esse momento. Agora, aconteceu isso porque minha oração é poderosa, eu sou mais santo que você não. Simplesmente, eu criei sem temer. Eu acreditava sem nem ver, eu cria com convicção que ia acontecer da forma que eu orei, não por mim. Não por eu ser fiel, mas por Ele, Deus, meu Pai, seu Pai, nosso Senhor, ser fiel. Então a palavra dele é, não temas, eu sou contigo. Mas não parou por aí não. Durante a gestação, eu disse que o processo da gestação foi difícil, né? Aconteceu 2 probleminhas. Eu vou usar a má formação, mas a palavra não é muito bem essa não, nos rins. E ela tinha um cisto na cabeça, muito embora a cabeça ser um lugar mais sensível, era o de menor problema. A médica disse que normalmente isso acontece de aparecer e some. Se não sumir, não vai ter nada no cognitivo dela. Mas quem é pai, quem é mãe, já sabe, né? E o dos rins era um pouquinho mais relevante, mas muito embora nada de se assustar. E todo momento para minha esposa, a palavra era sempre essa: não temas, não temas, não temas. Por quê? Eu sou fiel? Não, porque Ele prometeu e Ele é fiel. As ultrações vieram, o probleminha nos rins sumiu, o probleminha na cabeça também não existiu, porque Ele é fiel. Então o segredo aqui, irmãos, está em não temer, não por nossa fidelidade, porque quem é o TV? Quem sou eu para estar aqui à frente com esse microfone falando esse testemunho para vocês? Eu não sou ninguém na fila do pão, mas o Deus do qual eu sirvo, sim, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. E o texto permanece aí, ó. Isso aí, e aí agora o contexto, a gente vai ver o porquê que a gente não deve temer. Porque o texto fala aí, ó, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és... Tem pessoas que entraram aqui temerosas, e eu estou falando com convicção no meu coração, temerosas, cheio de angústia no coração e cheio de culpa. Jogue fora essa culpa, jogue fora essa angústia, porque Ele já te perdoou, Ele te chama pelo teu nome. Isso quer dizer que Ele conhece no individual, no particular, e você é dele. De que temer, irmãos? Se Ele já me perdoou, Ele sabe do meu nome. Quando Ele diz eu te conheço pelo teu nome, Ele está dizendo assim: eu sei das tuas dores, Altevi. Eu sei das tuas angústias. Eu sei das tuas noites em claro, clamando por um auxílio, por um clamor. Mas fica tranquilo, porque você é meu. E se eu sou de Deus, os meus problemas também é dele. Eu gosto de dizer que o possível Ele deixou para mim e para você. Eu sou uma pessoa muito autorresponsável. Eu sempre, quando eu estou de frente a uma situação, o primeiro culpado sou eu. Ou então eu penso logo, onde eu estou errando para tudo isso acontecer? Mesmo eu tendo quase parcela nenhuma de culpa. Mas o impossível é com Ele. O que é que eu podia fazer no trabalho de parto? Nada, só colocar nas mãos deles e não temer.
E foi melhor do que minhas mais ousadas orações. O que é que eu poderia fazer com essas 2 vírgulazinhas nas ultrassons da minha filha? Nada. Mas Ele é poderoso. Ele é o Deus do impossível. Só basta crer sem temer. Eu gosto de dizer que dúvida e fé são contrárias. Então você tem que crer, mesmo sem ver. Eu gosto sempre de falar aqui para a igreja, tem uns rostos aqui que eu acho que eu não vi, então é algo novo que eu vou falar aqui. Todas as vezes que eu entro por essa porta, eu entro procurando minha mãe, minha irmã e meu irmão, porque eu creio que eles vão servir a Deus. E eu já procuro. É loucura, é claro, que eu sei que eles não estão aqui. Minha irmã mesmo está no Caruaru agora, nesse São João da vida aí. Mas eu sei, eu já vejo, já sinto a presença deles, eu já sei, eles vão servir a Deus. Então creia sem duvidar, creia tão somente, porque Ele lhe remiu, Ele lhe conhece você pelo seu nome, e você, e todos os seus problemas, e todos os seus propósitos, e todos os seus planos é do Senhor. Amém? E o texto continua aí. Quando passares pelas águas, eu serei. Quando pelos rios, ele não te. Quando passares pelo fogo, não temerás, nem a chama arderá em ti. Vou ler de novo. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, ele não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não queimarás, nem a chama arderá em ti. Aqui nós temos 3 palavras aqui que eu queria enfatizar. É água, rios e fogo. Eu fui pesquisar sobre essas 3 palavras para saber o cerne dela na língua original, né? E na minha pesquisa eu descobri que a palavra água tem a ver com algo superficial. Está ligada a adversidades superficiais na nossa vida, ligada intimamente a coisas físicas. Seja uma enfermidade, um cansaço, algo relacionado à nossa parte física. Os rios, eles dão a ideia de correntes internas. É como se fossem adversidades de dentro de nós para fora. Aquelas adversidades que acontecem na nossa alma. Eu podia citar aqui ansiedade, depressão, angústias. E o fogo está intimamente ligado a adversidades do nível espiritual. Então, olhando para esse texto aqui e vendo essas 3 palavras com esses 3 significados na língua original, me remete ao que Paulo fala, que nós somos corpo, alma e espírito. Então, o que o texto está dizendo aqui não é que não vamos passar, e sim nós iremos passar. Não, nós vamos passar por lutas, nível de físico, nível de alma e nível espiritual. Mas a revelação mais maravilhosa desse versículo não é apenas sobre isso. É sobre um verbo que ele se repete 2 vezes de forma explícita e 1 vez de forma implícita, que é o verbo passar. O texto diz, quando passares. Não é uma dúvida, não. Você vai passar por lutas. No seu campo físico, no seu campo da alma e no campo do seu espírito. É certeza. Jesus disse que nós iremos passar por tribulações. Mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu e você também vai vencer, em nome de Jesus. Então o texto diz assim, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então, meus irmãos, é uma certeza que nós iremos passar por uma gestação conturbada que nos vai trazer medo. Mas a palavra que eu tenho para você, como eu já falei, e a missão já está cumprida, mas tem mais algo para você de Deus, não tenha medo, não temas, porque o Senhor é com você. Agora o medo, me corrija se eu estiver falando besteira, nos paralisa. Quem já sentiu medo ao ponto de paralisar? Eu vou citar um exemplo aqui. Com certeza o pastor Manuel era diácono na igreja lá de Jardim São Paulo, né? Quando surgiu esse chamado
de abrir uma igreja, com certeza, pastor, deve ter dado medo ao senhor, do novo, de uma comunidade que talvez o senhor não conhecesse bem, mas talvez se o medo lhe paralisasse lá atrás, eu não sei, né? Deus que sabe, talvez nós não estivéssemos aqui reunidos hoje, mas por conta que o senhor não paralisou com o medo, frutos estão sendo colhidos até hoje por meio da sua vida. Então, meus irmãos, deserto não é lugar de abrir acampamento permanente. O deserto que você talvez esteja passando tem que ser passageiro. A palavra de Deus nesse momento para a sua vida é: vai passar. Vai passar. Tem um texto lá em Hebreus capítulo 10, versículo 38, que diz assim, ó: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Deus está querendo dizer aqui com esse versículo que o justo viverá pela fé, e quem retrocede não agrada a Deus. Tem pessoas que veio aqui com o coração preso, angustiado, temeroso, não apenas pensando em parar, em estacionar, não, pensando em retroceder. Deus me mandou aqui nessa noite para dizer a você: avance. A cidade de Jericó era fortemente, por conta do muro dela, humanamente era impossível passar. Mas a nação de Israel tinha uma palavra de Deus que era marchar. Se o povo ficasse paralisado com medo, os muros não teriam sido destruídos e vindo abaixo. Talvez você também esteja passando por uma situação difícil assim, que é umas muralhas de Jericó. Mas deixa eu te dizer, Deus mandou ir, vá. Porque eu não sei como irá acontecer, eu não sei como. Como eu disse meu breve testemunho aqui, eu não sabia como ia se dar a situação. Mas eu cria com toda a minha força que já tinha dado certo. E eu profetizo em nome de Jesus, os muros de Jericó, que estão lhe afligindo. Então você está dizendo temerosa ou temeroso, vai cair. Agora Deus quer uma postura sua, que você ande, passe por esse deserto, não fique. Tem pessoas que acho que gostam de sofrer, só pode. Pegam, estacionam, puxam o freio de mão e ficam no deserto. Deserto é lugar de passagem. Deserto é lugar de aprendizado, de amadurecimento. Amadureça, pegue suas malas e passe pelo deserto. Tem um exemplo muito bom de Jesus. Na verdade, todos os exemplos de Jesus são bons, né? Mas um relacionado a essa temática, que está lá em Mateus capítulo 14, verso 12 a 14. O texto fala que os discípulos de João Batista estavam se preparando para o funeral de João. E diz o texto também lá que esses discípulos foram à presença de Jesus e contaram a má história, a má anúncio. Disseram que João Batista tinha morrido, e o texto fala que Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali no barco para um lugar deserto à parte. O texto não fala qual foi a situação como Jesus estava, se ele se entristeceu, se ele chorou, mas só o ato de Jesus de escutar aquilo, fazer nada e pegar um barco e se afastar, ir para um lugar deserto, já nos traz à mente que de fato ele entristeceu, até porque João Batista era primo de Jesus, era família de Jesus, e Jesus se compadece de Altevi. Imagina de João Batista, que é um primo dele. O que eu quero dizer com isso é que na luta, na dor, você pode se entristecer, você pode chorar, você pode se angustiar, você pode ir para o seu quarto, você pode chorar, porque tem cristãos que eu já ouvi gente falando que a gente não tem que se entristecer. Uma vez eu fui para um funeral e eram 3 irmãs, e uma das 3 estava repreendendo uma das irmãs, porque ela estava assim, de uma forma desesperada, assim, não desesperado de falar em nada, mas ela estava extremamente triste ao lado do corpo da mãe, e ela passou acho que umas 20 horas ao lado do corpo da mãe, ninguém tirava ela do lado do corpo da mãe. Eu por várias vezes servi água a ela, conversei com ela, ela nem se lembra disso, e uma das irmãs repreendeu ela com força. Mais à frente ela se arrependeu de tudo que ela tinha falado, e o luto que ela não
aproveitou, vamos usar essa palavra, né? Se eu posso dizer aproveitar um enterro, mas enfim, eu vou usar essa palavra. Não é porque nós somos cristãos que um familiar nosso morre e a gente tem convicção e certeza de onde ele está, que nós não vamos entristecer. Há um texto que diz que Jesus chorou. O que eu quero dizer para você é que você pode também, no momento de angústia, de dor que você está sentindo, de temor, que você passe um tempo sozinho. Você pode curtir até... Curtir não, você pode como eu posso falar... Passar pelo luto, sentir o luto, viver o luto. Mas o texto aqui informa que, no verso 14, que desembarcando, ou sendo vindo desse momento recluso, vindo desse momento de solidão de Jesus, Jesus viu a multidão, se compadeceu dela e curou os seus enfermos. Jesus recebeu a informação da morte de João Batista e ele se ausentou-se um pouquinho sozinho para passar pelo luto, para vivenciar o luto. Mas ele retornou e continuou fazendo o propósito de Deus aqui na terra. O que eu quero dizer com esse exemplo aqui é que você também está passando por luta, por dor, adversidades. Você pode se angustiar, você pode chorar. Eu digo chore, chore. Tem que chorar mesmo, coloque para fora. Procure alguém que você confie, fale suas dores, mas especialmente fale para Deus, fale para Jesus e não pare. Jesus voltou e ele continuou fazendo o propósito dele aqui na terra, que era curar, salvar e pregar o evangelho. Então a palavra que eu tenho para você aqui é que chore, passe pelo luto, mas não retroceda, porque o meu justo viverá pela fé, e se você retroceder, Deus não se alegra desse ato. Nós estamos vivendo um tempo difícil, irmãos. Início do ano, assim, foi um momento muito difícil para mim, ao ponto de eu contei essa história aqui em outra oportunidade, de eu conversar com o pastor e dizer: pastor, eu vou me ausentar um pouco da igreja, conte menos comigo. Mas na minha mente era disso: eu vou parar, eu vou deixar de não abandonar a fé, né, de momento nenhum, mas de vir à igreja, de frequentar a igreja, de fazer tudo o que Deus propôs, colocou em minhas mãos. Eu estava convicto disso. Eu dizia para mim: eu vou desistir, eu vou desistir, eu vou desistir. Quando foi na segunda terça-feira do ano, uma campanha como terça-feira vai iniciar, eu iria pregar. Aí na semana anterior, o pastor Rosenildo chegou para mim e disse: filho, na segunda terça-feira você vai pregar lá na campanha. Eu disse: pastor. Ele fez: olha, tá vindo um pastor aí de São Paulo, bom, adorador, ele vai tocar. Aí eu disse: vem um pastor de fora, Altevi está aqui todos os dias. Eu disse: pastor, deixa o pastor pregar. Eu sou da casa, outro momento, outra oportunidade, outro mês, outro ano, o Senhor me usa, deixe o pastor vir. Quando é que a gente vai ver esse homem aqui de novo? Aí ele: não, você prega, ele canta. Eu digo: não, pastor, ele canta e ele prega. E eu vim. E ele falou algo que, assim, explodiu minha cabeça. E eu vou até contar mais uma vez o testemunho que é também. Ele falou algo que ele estava com o pai dele, pastor Felipe. Ele estava com o pai dele de doente, e ele viajando no Brasil pregando o evangelho, e alguém chegou para ele, abordou e falou assim: pastor, como o senhor consegue estar viajando pregando o evangelho nessa vibração, nessa intensidade? Quem não conhece o Senhor nem sabe do que o Senhor está se passando. Como o Senhor consegue fazer isso, continuar fazendo a obra de Deus dessa forma, desse jeito? Aí ele disse assim: olha, Deus falou comigo grandemente. Ele disse assim: se você parar, vai ser pior. Eu lhe sustento e estou do seu lado até agora, porque você foi obediente, e você, mesmo na dor, mesmo na luta, mesmo com medo, você não parou, você continuou. E eu sou com você, e eu estou com você, e vou dar força. É quando foi aquele boom na minha mente: eu, caramba. Aí eu fui para casa. Sempre que botava meu filho para dormir era eu, porque meu filho é grande e pesadinho. Minha esposa já estava com a gestação avançada, ela não conseguia de jeito nenhum. Aí eu fui ansioso para chegar em casa, ver meu filho, porque nesse momento é um momento muito de intimidade minha com ele e com Deus. É um momento que eu converso muito com ele. Se você estivesse do meu lado, colocando meu filho para dormir, você estava dizendo que eu era doido, porque a forma que eu converso com ele e nós conversamos com Deus é um negócio assim
muito só nós, só eu e ele, Deus sabe desse momento, dessa intimidade nossa. Aí eu fui ansioso para chegar em casa. Aí quando eu vou estacionando, eu olho para cima, eu moro no segundo andar, luz apagada, eu digo, eita caramba, devem ter conseguido botar ele para dormir. Aí eu estacionei o carro, subi. Quando eu subo, tudo apagado, eu digo, colocaram ele para dormir. Eu, que droga. Ah, tá bom, vou tomar banho e vou dormir. Quando eu estou entrando no banheiro, né, que tem um corredor, aqui é o banheiro, aqui é o meu quarto, aqui é o quarto dele. Aí quando eu vou entrar, Deus, entra no quarto do teu filho. Eu entrei, me ajoelhei e chorei de uma forma que eu não sei como foi. Tá até me segurando para... E assim, eu chorava, irmão, de soluçar, que eu tinha medo que minha esposa me escutasse no outro quarto. E eu escutei o que o pastor escutou. Não pare. Tudo que você é, tudo que você ainda vai conquistar, ainda é coisas altas, grandes, mas é porque você está sendo obediente. Ele falou, lembra aquela oração que você gosta sempre de falar na igreja, inclusive eu orei aqui, que minha responsabilidade está em te obedecer, e tudo que vai ser feito, o resultado disso tudo aqui é comigo. Então, continue obediente, porque eu vou lhe suprir, eu vou lhe dar força, e você vai passar por essa dor, por essa luta e por essa adversidade. Existem 5 pilares na vida, que eu não vou falar aqui para não prolongar muito, mas um deles é o pilar financeiro. Em saúde, família, Deus, né? Financeiro, família. E um dos pilares que assim, eu olho muito é o pilar financeiro, porque eu vim de uma família muito pobre. Quando eu falo muito pobre, é muito pobre mesmo. E assim, eu sei de onde Deus me tirou e onde Ele me colocou. Mas por eu ter vivido uma juventude, início de fase adulta de bastante escassez, eu tenho eu posso chamar esse trauma, esse bloqueio na minha vida, de nunca mais querer passar o que eu passei. E eu olho muito para esse pilar financeiro. Vocês acreditam que nesse momento de rebeldia com Deus, até esse pilar financeiro estava sendo partido? Não sei o que é que aconteceu. Clonaram o meu cartão, eu não recebi meu dinheiro. O pouco dinheiro que eu tinha estava se acabando, por conta que eram as reservas que eu tinha. Eu digo, meu Deus, começou o mês e eu já não tenho nada, meu salário eu não consigo resgatar. Fui 2 vezes ao banco, fiz o pedido, teve um processo todo que eu não vou explicar aqui porque é muito demorado e muito difícil de se entender. E eu digo, meu Deus, por que tudo isso? Até eu digo, vou lá ao banco, vou armar um barraco lá, porque, pelo amor de Deus, o que é que estava acontecendo? Nessa oração eu disse, Deus falou comigo, te lembra? O pilar que tu tanto olha e tanto tu cuida, até ele está sendo rachado por conta da tua desobediência. Irmãos, isso foi na terça. Quando foi na quarta-feira, o grande problema que eu tinha foi resolvido assim. E no mesmo dia resolveram, né? Quer dizer, Deus resolveu por mim o problema do banco. De um dia para o outro. Mágica? Não. Obediência à palavra de Deus, obediência no que Deus quer para a minha vida. Então, tem pessoas aqui que chegaram angustiadas, temerosas, mas Deus colocou algo em suas mãos e não negligencie, porque se Ele mandou fazer, Ele vai suprir todas as coisas. A muralha é grande, o mar é grande, mas o mar vai se abrir e as muralhas irão cair, porque Ele é poderoso. Na dor, passe um tempo sozinho, mas não paralise a sua vida. A dor faz parte do processo de construção de Cristo em nós. Eu gosto de dizer que não que nós iremos viver, né, em dor, em luta, não. Eu não quero também para a minha vida. Mas dor e vida cristã está intimamente associada, principalmente no início da nossa caminhada cristã, porque é conflitos, é a luta contra o espírito, contra a carne. Então, e especialmente quando você está no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, e você está evoluindo e amadurecendo na caminhada cristã, Satanás vai olhar e vai dizer, está vendo aquele servo ali? Ele só é quem ele é, assim como falou com Jó, porque o Senhor supre tudo. E vocês sabem, eu não vou falar a história de Jó não, mas vocês sabem o que aconteceu na vida de Jó. Mas Jó era obediente, sabia o Deus que ele servia. Ele disse que no vim, no eu irei voltar. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do
Senhor. Ele é poderoso, até na dor, até nas adversidades. O apóstolo Paulo vai dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Quando a gente lê esse verso, é um verso que enriquece a alma, mas sabemos que todas as coisas cooperam, inclusive coisas ruins. Vocês sabiam? Esse final de ano, início de ano, foi um momento muito turbulento, inclusive no meu matrimonialmente falando. A gente estava brigando muito, mas isso serviu de maturidade para eu evoluir. Eu sempre gosto de falar para os jovens: a gente nunca perde, ou a gente ganha, ou a gente aprende. Tem pessoas que vivem em dor, vivem em luta, vence luta, mas nunca aprende. É por isso que está sempre perdendo e sempre ficando no deserto. Mas a palavra de Deus para você nessa noite é: você sim vai passar pelo deserto, sim, vai passar por dor, sim, vai passar por luta, sim, vai passar por adversidade, sim, seu casamento quase vai acabar, sim, mas se você for fiel a mim e me obedecer, isso vai passar. Isso vai passar. Essa semana eu escutei uma frase, ela é um pouco engraçada, mas eu achei ela muito pedagógica para esse momento aqui. E a frase é essa assim, ó: a mesma água que amolece a batata é a mesma água que vai endurecer a gema e a clara do ovo. Vou repetir: a mesma água quente que amolece uma batata e a gente consegue fazer um purê é a mesma água quente que vai endurecer uma clara e uma gema de ovo. Assim somos com nós, fazendo a aplicação agora. A mesma dor e as mesmas lutas e as mesmas adversidades que acontecem comigo e com você, uns vão amadurecer e outros vão paralisar e ficar parado e murmurando. A diferença não está na água, a diferença está em quem você é. Então o problema não é a luta, porque todos nós iremos passar por luta. O problema é o que você vai fazer com essa revolta, essa água, esse rio, esse fogo que vai cair sobre você. Deus está dizendo aqui, ó, que você deve aprender com as dores. Você deve aprender com essas adversidades, porque na dor ou no louvor, no bom ou no ruim, Deus está dizendo: eu sou Deus na tua vida. Eu sou poderoso, eu não deixei de ser poderoso. Eu lhe escudo. Isso aqui não é jargão e palavra de afirmação para você sair com seu peito cheio, não. Eu escutava de Deus. Eu sei as suas angústias, eu sei a sua dor, mas Deus falou comigo grandemente. Eu não sei se isso serve para você. Não pare. Se você parar, vai ser pior. Não retroceda, porque eu não me alegro com o que retrocede. Muito pelo contrário, a palavra diz que o justo viverá pela fé. Eu queria falar 4 coisas para encerrar aqui, porque já deu 8 horas e 3 minutos. Primeiro, Deus permite dores para produzir mudança nas nossas vidas. Sabe que em meio a uma grande dor vem algo novo de Deus para a sua vida. Segundo, a dor estabelece um novo tempo. Irmãos, o Altevi do ano passado para o Altevi de hoje é um Altevi todo diferente, um Altevi de tempo novo. Não apenas do segundo filho, numa série de 7. Brincadeira. Projetos são 3. Não, são 3. A gente está conversando a respeito do terceiro. Mas a dor traz um novo tempo para aqueles que amadurecem e entendem o porquê dessa dor. Terceiro, com a dor chega a estação das conquistas, irmãos. Com a dor a gente amadurece, é revestido de força e de poder e é capacitado para vencer, porque a palavra de Deus diz que nós não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se alegre, você é vencedor. Por fim, 4, a dor é como um aprendizado e ela nos fortalece. Tem um ditado popular que diz assim, e já pode vir aqui a equipe de música:
que mar calmo não faz bom marinheiro. É no mar revolto que se transforma um bom marinheiro. Talvez você esteja passando por uma situação muito turbulenta. Não reclame do vento, da tormenta que está vindo na sua vela. Simplesmente o vento está dando para lá. Regule sua vela. Não faça força contra o vento. Descanse em Deus. O que você pode fazer, você vá lá e faça. No que é impossível, descanse. Porque o impossível, o Deus do impossível está aqui. E Ele é poderoso. Ele fez na minha vida esses meses atrás. E Ele vai fazer também na sua vida. E a palavra é para você: não temer, ter fé e não retroceder. Vá em frente, marche em nome de Jesus.